Olá pessoal, eu montei aqui uma planilha para comentar alguns aspectos do chamado fluxo de fundos ou fluxo econômico financeiro de um projeto. Corresponde basicamente ao equilíbrio entre as fontes de recursos e aplicações de recursos. Esse fluxo de fundos pode ser aplicado a qualquer organização, pode ser aplicado a uma empresa, como pode ser aplicado também a um determinado projeto. Bom, para comentar aqui esse assunto, a partir de alguns valores fictícios, alguns valores hipotéticos, ok? Mas antes, um pequeno comentário. As principais fontes de recursos que um projeto pode ter correspondem à captação de empréstimos, preferencialmente de longo prazo, já que o projeto tem um horizonte de longo prazo, o uso de capital próprio, a geração de caixa pelo próprio projeto, mediante suas operações, ou seja, um projeto que resulta na produção de um bem ou serviço vendável. Uma fonte virtual de recursos é a economia fiscal de imposto de renda quando o projeto é financiado mediante empréstimos. Os empréstimos diminuem o imposto de renda porque os empréstimos se transformam em despesas de juros e as despesas de juros diminuem o imposto de renda, diminuem o lucro tributável. Okay? E do lado das aplicações de recursos, as principais aplicações correspondem aos investimentos de longo prazo. Em ativos não circulantes, equipamentos, instalações, etc. A sigla CAPEX é bastante popular. E investimento em capital de giro, associado a outra sigla, que é a OPEX. Uma terceira aplicação de recursos é o pagamento de juros se houver um financiamento do projeto mediante empréstimos. E uma quarta aplicação é a amortização destes empréstimos, de acordo com o sistema de amortização. Ok? A gente pode comparar o total de fontes com o total de aplicações para avaliar de tempos em tempos, ou seja, cada ano, se o projeto tem superávit de caixa ou déficit de caixa. Então, vamos supor, por exemplo, aqui um determinado projeto de investimento que demande, dentre as aplicações de recursos, um investimento em ativos de longo prazo de 10 milhões. E um investimento em capital de giro de 1 milhão. Então, duas aplicações de recursos já temos aqui. E que o projeto, com o horizonte operacional de 4 anos, a cada um de 4 anos esteja prometendo um fluxo, uma geração de caixa mediante operações, ou fluxo de caixa operacional de 3 milhões. Aqui. Então, a primeira fonte de recursos que nós teríamos o fluxo de caixa operacional ao longo do ano 1, 2, 3 e 4, esses anos. Ok? Bom, vamos supor aqui que nós tenhamos como uma fonte de financiamento, pelo menos parcial, desse projeto, um empréstimo de longo prazo ao valor de 5 milhões. E que este empréstimo vai ser amortizado, ser devolvido de acordo com um sistema de amortização bastante popular, bastante simples, que é o sistema de amortização constante, onde nós teremos 4 anos para amortizar linearmente essa dívida de 5 milhões. Então, pelo sistema de amortização constante, a amortização seria simplesmente um empréstimo dividido por 4 anos. Esse seria o valor da amortização. Então, a cada ano nós teríamos uma amortização de 1,25 milhões. Então, temos aqui mais uma aplicação de recursos. O empréstimo captado tem que ser amortizado. Uma outra aplicação de recursos é, dado esse empréstimo, vai se realizar o pagamento de juros. E vamos supor que a despesa de juros aqui seja de 10% ao ano. Os pagamentos serão em bases anuais, para facilitar nosso exercício, e os pagamentos de juros, então, serão calculados a taxa de juros de 10%. Bom, o que ocorre é que, após o primeiro ano, captados 5 milhões, a despesa de juros vai ser igual a 10% sobre o valor do empréstimo.
É o saldo devedor, na verdade. A despesa de juros é calculada sobre o saldo devedor, e o saldo devedor começa com o valor captado. A segunda parcela de juros vai ser também de 10% sobre o saldo devedor. E agora o saldo devedor corresponde ao valor inicialmente captado menos a primeira amortização. Então a segunda parcela de juros vai ser de 0,38. Ok? E assim por diante. A terceira parcela de juros vai ser de 10% sobre o saldo devedor, que agora é igual ao valor captado do empréstimo, menos a primeira amortização, menos a segunda amortização. Ok? E finalmente, a última parcela de juros vai corresponder a 10% sobre o valor captado do empréstimo, menos as 3 amortizações. Porque o saldo devedor, naquela época, corresponderá a apenas 1,25 milhões. Ok? Se eu trabalhar aqui com 3 casas decimais, fica mais claro. Ok. Então o valor do juros está correspondendo aqui a 10% sobre o saldo devedor, e esse saldo devedor vai diminuindo linearmente com as amortizações. Ok? Então temos aqui uma primeira fonte de recurso, empréstimos, no ano 0, uma outra fonte de recurso operacional, que é o fluxo de caixa operacional, no ano 1, 2, 3 e 4. E agora nós vamos calcular uma outra fonte de caixa, que é uma saída de caixa que vai deixar de existir, é a economia de imposto de renda em função desse pagamento de juros. Toda despesa, assim como a despesa financeira, diminui o lucro tributável. E o lucro tributável, então, vai ser tributado, vamos colocar aqui uma alíquota de imposto de renda de 34%. Então, deste modo, nós vamos ter aqui uma diminuição do imposto de renda, e como diminuição de caixa, funciona virtualmente como uma entrada de caixa, como fonte de recursos. Então, a economia de imposto de renda vai ser tratada como uma fonte de recursos. E essa economia de imposto de renda corresponde simplesmente à alíquota de imposto de renda multiplicada pela despesa de juros. Então eu teria uma economia de imposto de renda de 0,17 milhões no ano 1 e as outras economias conforme que aparecem. Ok? Bom, então eu agora tenho, supostamente, uma captação de empréstimo de 5 milhões no ano 0. Não vou ainda me preocupar com o capital próprio. Eu quero verificar aqui no final das contas qual é o superávit, qual é o déficit que deve ser destinado ao capital próprio aos donos da empresa. Ok? Já tenho aqui com relação à aplicação de recursos, investimento de capex e capital de giro, o pagamento de juros e a amortização dos empréstimos. Eu posso dizer que a cada ano o total das aplicações de recursos é o somatório dos investimentos, com os pagamentos de juros, com as amortizações. Calculando parcialmente na parte de fontes de recursos, ou as fontes de recursos como sendo os empréstimos, mais o capital próprio, mais o fluxo de caixa operacional, mais a economia fiscal de juros, imposto de renda, melhor dizendo, sobre os juros, eu tenho que, por enquanto, o total das fontes de recursos. Okay? Agora vamos comparar as fontes com as aplicações de recursos, considerando que o superávit vai corresponder ao excesso das fontes de recursos, quando comparado com as aplicações de recursos. Valores negativos vão corresponder a déficit, valores positivos vão corresponder a superávit. Então eu vejo o seguinte, que aqui neste registro de déficit e superávit, nós temos que o projeto demandará 6 milhões de capital adicional.
Os empréstimos de 5 milhões precisam ser complementados com 6 milhões de capital próprio. Okay? A captação de 5 milhões, junto com o fluxo de caixa operacional, vai permitir um excedente de capital ou um superávit destinado ao sócio. Então, de acordo com esse fluxo de fundos, é necessário um capital próprio de 6 milhões para complementar, ou melhor, para equilibrar as fontes com as aplicações, e como consequência do projeto, esse capital próprio poderá ser remunerado a estes valores excedentes ao longo dos anos 1, 2, 3 e 4, ok? Por enquanto é só, um abraço.